Por aqui com você o nosso café da manhã da tua Rádio Cacique. Nós seguimos aqui com as entrevistas com os nossos colegas, né? E hoje eu converso com o Ricardo Silva. Ricardo, que trabalha no setor de jornalismo aqui da tua Rádio Cacique e está comemorando com a gente esses 72 anos e conversando com a gente hoje no café da manhã. Ricardo, dos 72, você faz parte de quantos anos, quanto tempo aqui na tua rádio? Tudo bem? Bom dia. Tudo bom, Júnior? Bom dia para ti, para quem nos ouve. Eu sou o mais novo aqui, acho que entrei em abril ou março, então faz 1 ano e alguns meses só, né? Faz, na verdade, 1 ano, então, né? Bom, nesse setor que você trabalha, no jornalismo, foi tua primeira experiência? Você já trabalhava nesse setor em outras emissoras? Queria que você contasse um pouquinho aí da tua trajetória. Tá certo, Júnior. Eu iniciei no rádio, não foi aqui em Lagoa Vermelha, foi em Ibiraiaras, porque a minha família é de lá. Na verdade, parte dela daqui e parte de lá, a família da minha mãe é lagoense e a do meu pai de Ibiraiaras. Você morava lá, né? Morava em Ibira. Vim pra cá pra trabalhar na Rádio Cacique. E aí lá eu trabalhei na Nativa, que é uma rádio comunitária que tem. Fiquei um bom tempo lá. Eu comecei apresentando programa de música. E aí com os colegas lá, com a Frânio, com a Ciniara, fui aprendendo devagar, porque também não era o meu objetivo ir para a rádio. Na verdade, meu pai trabalhava lá, e aí ele insistiu bastante para que eu fosse, e eu acabei indo, né? Então comecei a trabalhar lá. E aí tive essas primeiras experiências, aí ainda com a Ciniara e com a Frânio lá, quando a Frânio era diretor da rádio, ele já tinha a ideia de começar a trabalhar mais o jornalismo na emissora, e aí me convidou para fazer parte dessa equipe, e começar a fazer reportagem, entrevista e tal. E aí naquela época eu aceitei. Depois, quando o Paulo foi para lá, o jornalismo lá na emissora ganhou mais importância ainda e aí a gente começou a trabalhar mais. E aí sim que eu tive mais contato com o jornalismo. E aí depois que o Paulo voltou para cá, também me fez o convite para que eu viesse para a Rádio Cacique. Eu aceitei e aí sim, né? E sim, 100% jornalismo, trabalhando com o Rodimar, com o pessoal da equipe de jornalismo, que aí eu comecei a aprender mais ainda sobre jornalismo e estou me dedicando mais a essa área agora. Tu vê como são as coisas, né? Você começou em Ibiraiaras, na Nativa, né? Quanto tempo tu ficou lá? Na Nativa eu acho que deu uns 6 anos, por aí. 6 anos. Bastante tempo que fiquei. Eu comecei a trabalhar na Nativa. Sério? O meu início foi na Nativa. Eu me lembro de ti lá. Eu trabalhei na Nativa uns 3 anos e pouco. E aí vim pra Lagoa Vermelha. E trabalhei com teu pai lá. Trabalhei ele fazia o programa cedinho ali de manhã, né? O Oduir, e aí o programa da manhã eu fazia naquela época. Nós passava o programa um pro outro. Pois é, da minha família teve vários que trabalharam em rádio. Lá em Ibira teve meu pai que trabalhou. A minha irmã trabalhou 1 ano e aí eu, na verdade, substituí ela porque ela foi chamada para uma universidade em Rio Grande. E aí saiu de última hora e precisava alguém para pôr no ar e não tinha ninguém. Daí eles falaram, vai tu então pra lá, Ricardo. Aqui em Lagoa teve meu avô, Juraci Ribeiro, que trabalhou aqui na Cacique um tempão. O José Kleb também trabalhou bastante tempo aqui na rádio. Então sempre tivemos ligação com as ondas do ar. O Jocley também trabalhava lá, né? Isso, que é Jocley, teu tio, né? Meu tio também, irmão do meu pai, que trabalhou em Ibiraiaras na Nativa também. Também trabalhei com eles lá. Enfim, tu vê como a gente tem essa ligação com Ibiraiaras, né? Que coisa bacana, né? Um abraço para toda a turma aí de Ibiraiaras que está acompanhando a gente. Você então sempre se dedicou, como você falou, começou com musical, mas já pendeu para o jornalismo. No programa musical, qual é que era teu estilo? O que você gostava? Na verdade, Júnior, no início, assim, como eu fui levado ao rádio, digamos assim, eu não tinha nenhum estilo, na verdade. Eu apresentava, basicamente dizia o nome das músicas e qual era a hora, a temperatura e tal. E depois aí eu fui evoluindo e tomei mais gosto pela rádio, mas eu acho que era meio um padrão, assim, não sei se eu tinha mais ou menos o que a rádio tocava, assim. Pois é, que coisa. Eu, sinceramente, eu comecei com música e demorei muito, assim, para chegar ao jornalismo. Era uma coisa que para mim era muito distante. Mas aos pouquinhos aí, pela força ou pela vontade, a gente acaba fazendo, né? Eu acho o jornalismo bem legal. Acho mais legal do que o programa musical. Acho até que quando comecei a trabalhar com jornalismo, passei a gostar mais de rádio. E eu tinha uma certa aversão, assim, não queria. Fui bem resistente. Claro, hoje eu não atuo diretamente no jornalismo, faço quando necessário. Mas sempre fui bem resistente, assim, com relação ao jornalismo. Não achava que eu conseguiria trabalhar, sabe, no setor, fazer entrevistas, conversar com as pessoas. Eu tinha esse bloqueio, assim.
Mas, enfim, né? Hoje fazemos um pouquinho, pelo menos, de tudo. Não tem como não fazer, né? No rádio não tem como fazer um pouquinho de tudo, né? Bom, nesse meio jornalismo, eu lembro de um fato, quero saber se foi para ti o mais marcante, da cobertura em que foi feita daquela... da comitiva, do todo o pessoal aqui da região, que foi a Brasília, né? Foi apresentar lá o nosso churrasco e tudo mais. Queria que você contasse um pouco da tua experiência e se essa foi a tua principal, teu principal trabalho como o jornalismo em rádio. Eu tenho certeza que foi, Júnior. No ano passado teve o lançamento da bancada da Bombacha lá em Brasília, que é uma frente parlamentar composta por um monte de deputados que têm ligação com o Rio Grande do Sul, que se interessam pela cultura do estado. E aí teve o lançamento lá, teve uma comitiva de Lagoa Vermelha que foi para assar carne e para apresentar um pouco da nossa cultura através da dança e da chula. E aí eu fui enviado da tua Rádio Cacique para lá, sem dúvida nenhuma, foi a maior oportunidade que eu tive, porque a gente vive uma nova experiência. Eu poucas vezes tinha saído do Rio Grande do Sul, então fui para a capital federal e por lá a gente teve muito contato com os políticos e tal, aquela vivência ali dentro do Planalto. A gente acompanhou também o pessoal, o Ronaldo Santini, que é deputado lagoense, ele nos levou para muitos lugares lá dentro, nos apresentou para muita gente, então foi bem interessante. E também foi uma grande oportunidade para eu ter mais contato com a comunidade aqui de Lagoa Vermelha, porque saiu uma comitiva de várias pessoas que foram para lá. E aí eu acabei conhecendo outras pessoas daqui que eu não conhecia e que são gente fina demais, né, Júnior? Então foi Teve bem que ficar legal. todo aquele tempo ali junto, de certa forma, né? E desde a viagem lá, toda a permanência, enfim, foi quanto tempo? Só de viagem deu mais de 30 horas. E a gente foi num micro-ônibus. Então era todo mundo perto, assim, não tinha como não interagir. Não tinha como não conversar com as pessoas. Não tinha que conversar, né? Senão ninguém aguentava a viagem. Que legal. Bom, eu imagino que deve ter sido uma experiência bem interessante. A questão do futsal, do esporte, você chegou a ter um pouco de contato nesse ano, né, 2019, né? Como é que foi para ti? Foi o teu início? Você já tinha feito alguma coisa assim nesse ramo? Eu sou bem inseguro ainda, Júnior, mas sempre que me propõe alguma coisa eu gosto de fazer para ver como é que é. Então eu aceitei também fazer parte dessa equipe de esporte, mas mais para fazer registros de foto e tal. Acompanhava lá na quadra, mas ainda bem menos na reportagem do que, por exemplo, você acompanha os jogos. Foi bem legal e eu peguei também um ano bem importante, uma baita experiência de assistir o Lagoa acessando a Liga 1, né? Que também foi um fato histórico para a Lagoa Vermelha. Fazia vários anos, né, que não acessava a Primeira Liga. Então também tive essa grande oportunidade de assistir isso acontecer. Chegou a ter contato com isso assim, com o futsal em Ibiraiaras, com o Ibira ou não? Não, o Ibira nasceu quando eu já estava aqui em Lagoa. Na verdade não, foi um pouquinho antes, mas eu não estava na rádio nativa lá quando o Ibira surgiu. Agora, falando assim da nativa, falando de rádio comunitária, rádios menores, é a minha realidade, é a realidade de muitos colegas aqui dentro da rádio que vieram para Cacique, né? Para uma rede, para uma rádio maior. Como é que foi para ti esse desafio de você sair de uma rádio um pouco menor e vir para Cacique, uma rádio de 72 anos, com toda uma história, toda uma estrutura, faz parte de uma rede gigante? Como é que foi para você assim? Pois é, quando a gente pensa em 72 anos, você vê que o caminho já está pavimentado, mas a responsabilidade eu acho que é muito grande. E toda vez que a rádio faz aniversário, agora no 72, veio depoimento de muitas pessoas importantes, né? Pessoas ligadas à cultura, ligadas à religião, à política, falando da importância que essa emissora tem na história da nossa região. E eu me lembro que no ano passado, quando fizemos aniversário também, teve uma frase que marcou muito, que a gente conta a história da região, né? A Rádio Cacique contou a história do que aconteceu por aqui há mais de 70 anos. Então é uma responsabilidade bem grande, mas eu fico muito feliz de estar aqui porque a gente vê essa parceria que tem dentro da equipe. E tá todo mundo debaixo do mesmo guarda-chuva, e quando o chicote estala, né, Júnior, a gente sabe que todo mundo se abraça. Eu percebi isso aquela vez que eu estava lá em Brasília. A gente precisava levantar uma documentação rápida para poder fazer a cobertura do evento em que o presidente estaria, né, porque havia então essa expectativa de que ele participasse. Na verdade foi só o vice-presidente, mas a gente precisava estar cadastrado como imprensa ligada ao Planalto. E aí tinha uma documentação que, se não fosse a equipe que a gente tem aqui, o Jean, o pessoal todo da direção, o pessoal do jornalismo, ia ser impossível ter coberto. E era um negócio muito rápido que a gente precisava, e ali eu vi o quanto a nossa equipe é unida, o quanto a gente está junto nessa batalha e dessa nossa missão, né, de contar a história então da região. Falando um pouquinho ainda dessa tua viagem, você entrevistou o vice-presidente, né?
Eu tentei, na verdade. Mas pelo menos ali saiu alguma coisa ali. Né? Nós chamamos ele para entrevista. Ele não nos deu muita saída, Júnior, porque a carne já estava sendo servida e tinha muita gente em volta deles lá. Imagina que tinha representantes do Rio Grande do Sul inteiro, vários outros parlamentares do restante do Brasil lá para conversar com ele. Então, ali o espaço da imprensa ficou um pouquinho... ficou limitado. Mas eu imagino que é uma experiência ímpar, assim, para levar para a vida toda, né? Você vai poder contar que você esteve lá em um momento tão importante, né? Como você falou, para o Estado, enfim, e você ser enviado representando toda uma rede, todo um grupo, isso tem um peso, né? Sim, nossa, eu fiquei muito feliz, sou muito grato a essa equipe, porque eu estou aprendendo com vocês aqui e estou podendo mostrar também, né, esse aprendizado que estou tendo, então sou grato à rede, aos freis, e principalmente os colegas aqui que estão sempre dando uma dica e orientando. Você falou que é de Ibiraias, mas teve que vir morar para Lagoa, né? Vindo para a rádio te trouxe a Lagoa Vermelha, foi isso? É verdade, me trouxe para cá, vim morar para cá e estou muito feliz em Lagoa, Júnior. Com o jornalismo não tem como não estar morando aqui, né? Porque às vezes tem algum fato que acontece à noite, às vezes mais cedo, então fica complicado, até pela urgência, às vezes, de alguma coisa que acontece, a gente tem que estar já mais próximo do local possível, né? Sim. Agora o jornalismo ele tem uma mistura, né? Vídeo, foto, o ar, a busca por uma entrevista, a busca pela informação. É extremamente dinâmico o setor, né? É um dos mais dinâmicos da rádio. E a adrenalina que às vezes a gente passa é bem legal. Porque o fato está acontecendo e você já tem que noticiar ele, e aí você busca informações, às vezes algum ouvinte manda uma dica pra gente do que pode estar acontecendo, e aí você tem que correr atrás da notícia. É bem legal, é bem dinâmico. É a responsabilidade de informar de forma correta, né? O diz que, fulano disse que é assim. Não, peraí, como é que eu vou passar essa informação? E muitas vezes as pessoas, os ouvintes não têm noção disso, né? Olha, tá acontecendo tal coisa aqui, mas você tem que falar que é tal coisa que foi assim, 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 porque eu vi. Só que às vezes o eu vi não que não esteja correto. Só que a gente tem que informar de forma mais do que está registrado, do formal, e não do que esse ou aquele viu, né? Há uma diferença entre que a pessoa vê e nos informa e aquilo que a gente realmente pode informar, né, Ricardo? O cuidado tem que ser bem grande. Ainda mais esse momento em que todo mundo compartilha informação, todo mundo supostamente tem acesso à informação. Então, quando as pessoas veem a notícia no site da rádio, elas sabem que é verdade, que essa notícia realmente aconteceu. Então, cada vez que surge um fato, a gente busca o maior número de pessoas para conversar possível. Sempre ligamos para as autoridades, pessoal da polícia, se há alguma coisa que envolve a segurança pública, para tentar dar o fato mais próximo do real, do que realmente aconteceu. Então, às vezes a gente tem mais informação do que a gente escreve na matéria, mas a gente tem que publicar aquilo que tem certeza, né? Então. É uma questão muito... de responsabilidade, né? Não tem como simplesmente jogar informações sem ter o fato comprovado ou registrado, como a gente fala, né? Ricardo, quero agradecer e pedir para você que... agradecer pela tua entrevista, né? E dizer que a gente... fica feliz em entrevistar e conversar com os colegas e que a gente possa conversar nos próximos 73, 74, que possamos estar aqui conversando nos próximos anos. Que bom, Júnior. Eu também fico muito feliz em poder dar essa entrevista, fazer parte da história da Rádio Cacique, e confesso que até fiquei bem nervoso para a entrevista, porque entrevistar é uma coisa, ser entrevistado... Ser entrevistado é diferente. Bem diferente. A última vez acho que fui entrevistado foi pelo Antônio da Luz, que trabalhava aqui na Rádio Cacique, era pequeno, teve um projeto numa escola em Ibiraias, ele foi entrevistar, acabou me entrevistando. Ele era o representante da Cacique, correspondente. Correspondente em Ibiraias. É verdade. Cara, pra gente fechar, estar trabalhando na rádio no teu avô fez história, como é que é pra ti? É emocionante, Júnior. Eu às vezes paro para pensar, fico emocionado assim, de saber que faz parte da história da minha família, da região. É uma missão, né? É bem legal. Você tá levando aí o que o teu avô plantou por muito tempo aqui. É verdade. Legal, obrigado, Ricardo. Obrigado, até mais. Tá aí o nosso bate-papo com o Ricardo, ele que trabalha no jornalismo aqui da tua rádio, conversando com a gente, falando um pouco sobre esta experiência, a experiência dele dentro desses 72 anos da tua Rádio Cacique. Fica ligado aí que a gente pode voltar a qualquer momento com mais um entrevistado, e o nosso Café da Manhã segue por aqui.